vai falar sobre esse, a gente vai falar sobre esse tema tão importante que é a diabetes gestacional, né? Eu, assim, na minha abordagem como profissional da saúde, uma das coisas que sempre me preocupam é como fazer esse diagnóstico e o porquê que é importante a gente fazer esse diagnóstico, né? A diabetes gestacional, assim como a gente falou na live anterior sobre a hipertensão, ela tem uma questão metabólica ligada à questão hormonal da gestação, né? E aí começam muitas dúvidas, porque os valores eles mudam um pouco, os valores de referência, e os critérios também para fazer o diagnóstico mudam um pouco de quando uma mulher não está gestante. Então, eu gostaria de começar a falar sobre isso, agora que está todo mundo aí com a mente fresquinha, porque se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês me interrompem e a gente segue com as perguntas. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é que a diabetes, ela tem uma questão alimentar, então, se a gestante ela tem uma alimentação saudável, no fato de não comer muito carboidrato simples, optar pelos integrais, ter uma dieta baseada em fibras, em verduras, em proteínas, carne, frango, o peixe, o queijo, é uma maneira de tentar impedir que tenha diabetes gestacional? Pode até ser que sim, mas existe uma questão que a gestante ela não consegue controlar, que são os hormônios da gravidez, o lactogênio placentário, o cortisol, principalmente. Em algumas fases ali tem maior quantidade da produção do hormônio do crescimento, da progesterona e de alguns outros hormônios que o que esses hormônios em maior quantidade faz no corpo da mulher? Ele aumenta a resistência da insulina. Então, o pâncreas de qualquer mulher que engravida, né? A ideia ali da fisiologia é que o pâncreas ele tende a recompensar com uma maior produção de insulina. E aí a diabetes vem de uma maneira bem simples, eu estou tentando simplificar para vocês entenderem. A diabetes gestacional vem quando essa compensação que o pâncreas faz não é suficiente, e aí a paciente se torna diabética gestacional. Durante muito tempo houve diferença, mas os valores, se ela era previamente diabética e a gente não sabia. E aí houve muita confusão nisso. Atualmente, o que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Sociedade Brasileira, a SOGESP, diz é o quê? Que uma vez diagnosticado, tendo um valor alterado, um valor, e esse é o ponto, um valor alterado, a paciente já tem diabetes gestacional. E por que eu quero ressaltar que é um valor alterado? Porque... Alguém quer falar? Posso seguir, né? Por que eu quero ressaltar que é um valor alterado? Porque isso dá muita confusão. Em pronto-socorro, às vezes, gestantes que não têm acesso a um sistema particular acabam recorrendo ao pronto-socorro com dúvidas desse diagnóstico. Em consultório, eu já recebi inúmeras gestantes que acabam vindo de outros profissionais. A gestante tem diabetes, mas ela tem apenas um valor alterado. E aí os outros profissionais acabam dizendo de maneira errônea que a paciente não tem diabetes, ou às vezes vem um valor ali limítrofe. Aí eles dizem que vai confirmar com um teste de tolerância à glicose, mas isso não é correto. Um valor alterado, mesmo que seja pouco alterado, que é o que muita gente tem dúvida, é diabetes. Então, e por quê? Muitas mulheres perguntam assim para mim, Camila, mas por que o valor de 92, né, que é o valor da glicemia de jejum, já é considerado diabetes? Por que não 93? Por que não 94? Enfim, principalmente aquelas gestantes que dão valor limítrofe ficam com essa dúvida
e essa dificuldade da aceitação. E o que eu sempre falo para essas mulheres é que eu entendo, né, essa dúvida, às vezes, especialmente se a mulher se preocupou em ter uma boa alimentação, fazer a prática de exercício, previamente não tinha nenhum fator de risco, ter o diagnóstico, às vezes a pessoa nega aquilo, porque fala, nossa, é só um valor um pouquinho alterado, mas esses valores, eles foram tirados diante de muitos estudos, milhares de estudos, que eles correlacionaram valores glicêmicos com complicações que aconteciam tanto na mãe quanto no feto, né? Tanto na gestante quanto no feto. E aí, a partir desses estudos, que foi determinado que acima de 92, essas complicações, 92 eu estou dizendo da glicemia de jejum, essas complicações poderiam aparecer. Então, como que a gente faz o diagnóstico? Quando a gestante ela chega ali para a sua primeira consulta de pré-natal, o correto é pedir uma glicemia de jejum. Se esse valor for 92 ou maior que 92, a paciente ela já tem o diagnóstico de diabetes gestacional. Se eventualmente o valor der menor que 92, a princípio não temos uma gestante diabética, mas ali entre 24 e 28 semanas, que é o momento que aqueles hormônios que eu falei para vocês, eles começam a ser produzidos em maior quantidade, então é um momento que o pico ali de resistência insulínica pode estar acontecendo. Então é feito um outro exame, que é o teste oral de tolerância à glicose, que normalmente é feito com 75 gramas de glicose. E aí os valores são para o jejum 92, uma hora ali após a ingestão 180 e 2 horas 153. Então, nesse exame, se a paciente tiver uma glicemia de jejum coletada lá no início normal, fizer esse exame e um valor der alterado, seguindo aquele raciocínio, mesmo que seja pouco alterado, a gestante tem diabetes gestacional. E o porquê que é importante a gente tratar diabetes gestacional com essa seriedade, né? Que isso é o que mais me deixa preocupada quando a gente fala sobre diabetes, porque o que eu recebo de gestantes, minha glicemia deu 93, aí a médica pediu o teste oral de tolerância à glicose, ele veio normal, então eu não tenho diabetes. Ou ela pediu para eu fazer um controle de destro porque eu estava pré-diabética e todos os controles vieram normais. Mas mesmo assim, ela tem diabetes gestacional. E qual que é a importância disso? Principalmente prevenir as complicações materno-fetais, que, assim, primeiro objetivo ali seria diminuir a taxa de cesárea por conta da diabetes gestacional, né? Então, bebês diabéticos, eles podem ter algumas características, como, por exemplo, ser macrossômico, e se a gente não olhar para diabetes, normalmente, quando a paciente ainda está assintomática, aumenta a chance de cesárea, aumenta a chance de algumas complicações que fazem com que seja necessária uma cesariana quando não deveria ser automático. Diabetes gestacional é igual cesariana, né? Que é o que, infelizmente, alguns profissionais da saúde ainda tratam a diabetes gestacional como uma indicação de cesárea. Isso está totalmente errado, né? Você ter o diagnóstico de diabetes gestacional é para principalmente falar para a mulher assim, olha, você precisa se alimentar bem, né? Que isso não faz mal para nenhuma gestante, né? Então, seria o primeiro tratamento da diabetes gestacional, não é com a medicação, é com uma alimentação mais saudável, que é aquela alimentação que toda gestante pode fazer de maneira preventiva, que aumentar o consumo de carboidratos integrais, fibras. Eu estou até repetindo, porque isso é muito importante. Fibras, aumentar o consumo de tubérculos, de proteínas, castanhas de caju, castanha do Pará, amêndoas.
Então, focar nessa mulher a princípio, que ela aumente o consumo desses alimentos. Se era uma mulher que ainda não estava fazendo exercício físico, que ela comece a fazer, porque isso também diminui a taxa de alguns hormônios que atuam ali naquele processo que eu expliquei. Então, isso é o primeiro tratamento. E aí, essa gestante, ela tem que fazer o controle de destro, que também é outra confusão. O controle de destro, uma vez feito o diagnóstico, ele é importante de ser feito durante todo o pré-natal. E o que a gente preconiza é... A Sociedade Brasileira de Endocrinologia fala que o ideal seria ser feito 1 hora após, em jejum, e 1 hora após todas as refeições. Só que isso fica inviável e acaba que fica muito estressante para a mulher. E eu brinco que o cortisol sobe muito. Então, a gente fala que o ideal é a glicemia de jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar. E aí, é importante que a equipe que estiver acompanhando essa gestante veja os valores ao longo de alguns dias para ver a porcentagem de valores que está alterado. E aí, vendo essa porcentagem, se ela for maior ali que 25%, 30%, a gente revê a questão da alimentação. E aí, uma vez não controlado com alimentação, a gente pensa no uso ou não da insulina, né? Que também ela pode. E aí, isso é feito de uma maneira. O ideal é que seja feito de uma maneira personalizada, não que tenha uma receita de bolo pronta, porque depende do quanto foi alterado e qual horário tiver sido alterado para a gente começar a insulina. Né? Então, esse seria o primeiro ponto. A gente faz o diagnóstico dessa forma, que é um exame simples, né? E o porquê que a gente faz o diagnóstico. Uma coisa que é importante, que também sempre me perguntam, né? Que eu dei uma pincelada assim, falei rapidinho, mas por que que normalmente um bebê de uma gestante diabética, ele é um bebê macrossômico? Porque o bebê, ao contrário da mãe, ele não vai ser, dentro da mãe, um bebê que tenha diabetes. Então, lembra que eu falei que o corpo da mulher, dessa gestante, ele compensa com o aumento da produção da insulina? Então, esse feto, ele vai ter muita insulina. E a insulina é como se ela fosse símile, que a gente fala na bioquímica, o hormônio do crescimento do feto. Então, normalmente, tem muita insulina, tem muito hormônio do crescimento. Então, é um bebê que ele cresce muito. E eu já ouvi gestantes, né, dizendo assim, mas é tão bonito, bebê grandão, né? Mas a gente tem que pensar que aquela genética daquela gestante, ela e daquele feto foi feito para que o sistema, como o Braulio Zorzella fala, né, um sistema chave e fechadura. Então, aquele bebê ali, ele está geneticamente programado, por exemplo, para ter ao nascimento 3,5 kg. Mas aí ele cresce mais do que ele deveria por conta da questão do hiperinsulinismo que a gente fala. Então, é um bebê que chegaria a 5 quilos. Né? Se ele foi programado geneticamente para ter 3,5 kg, o que vai acontecer? Diversas coisas, né? Primeira coisa, ao longo do pré-natal, um bebê que cresce mais do que geneticamente ele está programado, a gente tem que olhar para o rim e para o coração desse bebê, para tudo, né? Mas basicamente para esses dois órgãos, porque às vezes o crescimento do coração ele não acompanha o crescimento do bebê. Então, o bebê tem algumas alterações cardíacas por conta da diabetes gestacional. E a mesma coisa o rim, né? O bebê fica com um rim que a gente fala insuficiente. Então, vem a questão do líquido que está relacionado ao rim do feto ser mais, né? Que é o que a gente chama de polidrâmino. Então, essas alterações, elas podem tanto ter repercussões, né, durante o pré-natal para o bebê, como também ter a repercussão de o bebê não conseguir, por aquele sistema de chave e fechadura que ele foi programado para ter um peso, ele acaba tendo um peso muito maior
então é um bebê que não nasceria de parto normal. Então, a ideia de a gente descobrir sobre a diabetes no pré-natal é a gente impedir que isso aconteça, né? Se a gente fosse falar assim em uma linha, é impedir que aconteça a cesárea por conta da diabetes gestacional, mas também refinando, né, o pré-natal, que a gente acompanhe com exames para a gente tentar diagnosticar precocemente se o feto tem alguma dessas complicações. Importante também, quando a gente fala de polidrâmino, não necessariamente uma gestante com polidrâmino tem diabetes gestacional. As duas coisas, elas não são isso é igual a isso, necessariamente. E polidrâmino, assim como diabetes, não é indicação de cesariana. E às vezes o polidrâmino ele não significa absolutamente nada. Às vezes tem algumas causas do polidrâmino que só são descobertas após o nascimento, mas uma vez que uma mulher com glicemia normal tenha um bebê com polidrâmino, tem que ser investigado, fazer uma nova glicemia de jejum. Se ela estiver na idade gestacional, fazer o teste oral de tolerância à glicose. Se tudo ali tiver dado é normal, mas apareceu o polidrâmino, a gente tem que eliminar que ela desenvolveu diabetes aí numa outra fase, por conta que essas coisas podem estar relacionadas, o polidrâmino com a diabetes gestacional, mas não é uma relação que a gente fala obrigatória, né? Então, isso é uma coisa que eu queria falar, assim, de maneira bem básica. Eu falando aqui parece muito simples, mas se eu for fazer um estudo e for na porta dos pronto-socorros, dos postos de saúde, dos hospitais públicos ou particulares, a maior parte da confusão da diabetes gestacional é do diagnóstico. Então, assim, isso gera muita dúvida para a mulher que está gestante, que uma pessoa fala que é diabetes, a outra fala que não é. Uma coisa que é muito importante, uma gestante com uma glicemia de jejum de 92 ou mais que 92, ela não precisa fazer o teste oral de tolerância à glicose. Nem é bom que ela faça, porque ela já tem o diagnóstico, e mesmo que o teste venha normal, ninguém vai tirar o diagnóstico dela, ela já tem o diagnóstico. Só que por que não fazer? Porque a gente está dando ali um excesso ali de glicose para um organismo que já está batalhando para aumentar a produção de insulina e não está conseguindo ali compensar. Então, não muda em nada a conduta e pode fazer mal para aquela gestante. Então, esse também é um ponto de muita dúvida, assim, que a gente recebe, às vezes, carteirinha de pré-natal com teste 92 ou mais, e o teste oral de tolerância à glicose veio normal, e aí algum profissional acaba falando que essa gestante não tem diabetes. Eu olho para isso e falo, meu Deus, por que que submeteu essa gestante a esse teste? Só impactou mais ela, fez confusão, mas diante dos estudos é isso. E essa parte, eu falo que a parte mais difícil da diabetes é fazer a gestante confiar no que a gente está falando, né? Porque eu falo, às vezes a gente estuda 10, 15 anos, 20 anos, estuda, se atualiza, isso para todos os profissionais da saúde, e às vezes uma informação mal colocada numa rede social ou mal posta ali por um profissional da saúde gera uma confusão nessa gestante. E eu acho que esse ponto de partida, na minha avaliação, é o ponto mais complicado da diabetes. É a gente fazer o diagnóstico correto, não dar insulina para todas as gestantes, porque essa não é uma conduta adequada, todas as gestantes que tenham diabetes, né, gestacional. E se você começa errando no diagnóstico, você erra no tratamento, aí é uma sucessão de erros, né, iatrogênicos às vezes. Mas eu queria falar basicamente sobre isso. Uma outra coisa que sempre me perguntam, que eu acho importante a gente falar aqui antes de eu abrir para a gente bater um papo.
Diabetes, precisa antecipar o parto por conta da diabetes? Esse tema é tema de todo congresso, todo ano que tem congresso de obstetrícia, esse tema ele vem à tona, mas basicamente depende daqueles valores que a gente está verificando. Se é uma paciente que teve ali uma glicemia de jejum de 92, aí a gente deu o diagnóstico para ela de diabetes gestacional. Ao longo do pré-natal, todos os exames vieram normais, os controles vieram normais. Vamos pensar hipoteticamente assim, 100% normal, só um exame alterado. Precisa antecipar o parto? Não. Agora, vamos pensar no outro lado da história. Uma mulher que tem os controles que a gente não conseguiu ajustar com a alimentação, que não conseguiu ajustar com insulina, que essa gestante ela acabou ficando com os controles alterados ali e não conseguiu ajustar. O bebê é um bebê que ele é macrossômico, polidrâmino, aí a gente antecipa. O quanto a gente antecipa, isso é feito de maneira personalizada, de 37 a 41 semanas, dependendo do quanto essas alterações estão existindo. Então, não existe uma resposta, com 37 temos que induzir uma paciente com diabetes gestacional descontrolada. Ou com 38, com 39, tudo isso vai depender do quanto essa alteração está presente, né? Então, eu acho que isso também é importante saber, porque se a gente vê que essa gestante ela está partindo para resultados alterados, o que a gente pode fazer para impedir a cesariana nesse contexto? A gente antecipar métodos de indução, né? Para a gente não esperar a corda estourar para falar temos que fazer uma cesariana. Existem muitas coisas para fazer, não é o tema de hoje, mas se vocês quiserem, a gente fala rapidamente sobre isso, mas que são os métodos de indução de parto, né? E quando a gente induz? Quando a gente entende que é mais seguro para aquele bebê nascer do que continuar dentro do corpo da mãe. Então, quando as alterações estão muito grandes. E por quê que a gente induz o parto? Principalmente porque um bebê de mãe diabética, eu falo que ele vai com muita sede ao pote. A insulina dele, do bebê, normalmente é muito ativa. Então, eventualmente, se a mulher não come bem, se a mulher tem ali um pequeno descontrole da glicemia, o bebê vai ter muito descontrole. Então, o bebê pode, por exemplo, fazer hipoglicemia dentro da mãe ou pós-parto, que é um outro ponto que gera muita confusão, porque bebês de mãe diabética, eles têm maior chance de fazer hipoglicemia pós-parto. Então, tem a questão de a gente preconizar ali a amamentação, que também não é o tema de hoje, mas para um bebê de mãe diabética ao nascer, a gente tem que evitar que ele tenha hipoglicemia, mas além da questão da amamentação, a gente precisa fazer esse controle nesse bebê, né, alguns dias após nascimento. E vamos supor, nasceu, né? E aí, como que fica essa mãe? Teoricamente, nasceu, aí todos aqueles hormônios que estavam gerando resistência insulínica, eles vão se normalizando durante o período do puerpério, mas o ideal é que após 6 semanas a mulher repita, né, a glicemia de jejum e o teste oral de tolerância à glicose. Hoje em dia, a gente tem aí uma parte aí dos profissionais da saúde pedindo muitos exames desnecessários, né? E muitas pessoas me perguntam sobre a hemoglobina glicada. Nesse contexto, diante dos estudos que eu mencionei que foi feito, a hemoglobina glicada não foi um bom parâmetro, nem para diagnosticar diabetes gestacional, nem para o risco da diabetes gestacional, eu estou dizendo. Então, ele não é um exame preconizado aí pela Organização Mundial de Saúde como necessário para fazer. Então, seriam esses exames mesmo. A glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose e o controle de destro. E aí, acho que uma outra coisa que me perguntam é se uma mãe que teve diabetes gestacional tem maior risco de desenvolver o quê, né, na mãe, né? Porque a gente falou do bebê, falou da macrosomia, mas e a mãe? Então, a gente tem que pensar que a imunidade dela
assim como de qualquer pessoa que tem diabetes gestacional, ela está mais baixa. Então, pode ocorrer alteração, por exemplo, na flora vaginal dessa mulher. Então, é uma mulher que tem maior propensão a ter episódios de candidíase, né? E também pela própria glicose, que ela não está conseguindo ali, enfim, metabolizar. Então, aumenta também o risco de ela ter mais infecção do trato urinário. Aumenta o risco de ela passar por uma cesariana se esse acompanhamento não for bem feito, e existe uma correlação com a pré-eclâmpsia. Então, uma mulher com diabetes gestacional, ela tem maior risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Então, por conta de tudo isso, um diagnóstico bem feito, a ideia é prevenir todas essas complicações. Então, o que eu queria falar para vocês, assim, de maneira bem básica era isso, mas eu queria que vocês conversassem comigo agora. Eu falei muito. Alguém, Um de Joyce? cada vez, hein? Cada vez, É uma gente, coisa muita gente. que eu pensei em complementar, que eu pensei muito assim nas realidades também, né? A gente tá, às vezes aparecem pessoas de outros países, né? A gente está no Brasil, que tem uma diversidade muito grande, né? Econômica, social. Então a gente tem paciente, e é isso, né? Tem paciente que vem do SUS, tem paciente que tem plano, tem paciente que é particular. Eu atendi durante muito tempo assim pré-natal em UBS também, né? E até aqui em São Paulo, né, eu sei que a partir do momento que é diagnosticado uma diabetes gestacional, que envolve toda essa dificuldade, eu lembro que dentro do posto tinha muitas discussões, tinham casos que não eram diagnosticados, né? Mas enfim, a partir disso também, o que que isso tem de ferramentas, né? Então, é importante saber que no SUS é ofertado um aparelho glicosímetro. E não pode ser uma espera muito longa, né? Porque é isso, que nem se for um caso de uma diabetes não gestacional, tem casos que eu via que às vezes demorava um ano para a pessoa conseguir o aparelho. E no caso de uma Sim, gestante, já toca lá como se fosse um alarme dentro da unidade que precisa ser providenciado com urgência, com prioridade. Então, se vocês aqui, vocês são dolos, mas vocês souberem de um caso de uma paciente que recebeu esse diagnóstico no SUS, é importante informar que ela tem direito a esse aparelho para fazer as medições, né? sim, O que ela não aparelho, precisa comprar, né, Joyce? isso, não Ela, precisa comprar. E o quanto que é importante ter também, né, esse controle para manter essa gestação nesses níveis, né, de glicose que você até comentou. E o quanto que é importante isso mesmo, que o objetivo do pré-natal é justamente prevenir uma cesárea, né, que você estava falando. sim, Então, dentro do SUS tem essa ferramenta, mas até para quem tem convênios, tem alguns, né, ou para quem é particular, tem a opção também do Libre, porque eu já vi pessoas que têm pavor de agulha, né? sim. Então, até não sei se vocês conhecem ou não, o Libre é um aparelhinho que fura, né? Ele fica, se eu não me engano, em média uma semana, né, no Uma braço, semana. e aí já faz as medições sem precisar ter daquela agulhada assim diária, né? Às vezes por 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Ali você consegue controlar até pelo celular como é que tá essa glicemia. Então é só para complementar a parte de ferramentas também que a gente tem aqui, né? Sim, E mas aí isso até uma coisa que eu lembrei de comentar também, uma vez eu estava num pré-natal assim do SUS. E tava tudo bonitinho. Aí chegou no terceiro trimestre, ela veio com uma glicemia alterada, né? E eu fiquei assim, não é possível, tá fazendo tudo direitinho, você tá fazendo exercício, tá fazendo dieta e tal, né? E aí eu lembrei de perguntar assim para ela, mas e a coleta? Você fez o jejum mesmo? Ah, ela, eu não. Tava demorando muito na fila, eu tava com umas bolachas, eu comi minhas bolachas. não, Joyce, Aí isso eu é me lembrei, eu falei assim, essencial. agora eu vou sempre perguntar, quando eu pego os exames, né, quando vier alterado, se fez o preparo também, porque é uma coisa que às vezes no SUS, ou sei lá, pode acontecer também com qualquer outra pessoa, não se atenta de fazer o preparo correto na hora de colher, né? Então é bom também a gente ficar atenta a essa questão. Será que fez o preparo certinho para a gente fazer o diagnóstico mais assertivo? Sim, não, é essencial isso que você está falando, Joyce, até mesmo essa gestante entender a importância de ela anotar os valores. Eventualmente, algum dia esqueceu, coloca um xizinho ali naquele horário.
porque é muito importante, quanto mais informações a gente tem de uma mulher que tem um diagnóstico de diabetes gestacional, mais a gente consegue prevenir as complicações. E as informações depende dessa gestante, né? Dela anotar os valores, dela pegar o aparelho que ela tem direito. Então, esse também é um ponto que às vezes as complicações aparecem porque acaba não fazendo, não seguindo, não entendendo a importância, né? Ela fez ali 1, 2, 3 dias. é, Ela fez o controle ali, deu normal, ela acha que ela não precisa mais fazer, né? Então, alguém fez alguma pergunta aí, Joyce? Eu vi aqui, foi. Aliás, tem um comentário, alguns comentários aqui da Mara, né? Que tem médico que fala que tem da pré-diabetes, que você comentou. E ela até comentou que uma gestante que ela já acompanhou, escutou da médica de plantão que o caso dela era cesárea e ponto, sem conversa, só É. pelo fato de ter diabetes, né? E a Lana colocou aqui, boa noite, tudo bem? Camila, você disse sobre o nascimento do bebê de uma mãe diabética, que poderia ocorrer hipoglicemia. Nesse cenário, o bebê é submetido a quê após o nascimento? Maior tempo de Alguma- internação? Alguma internação, intervenção? Minha dúvida é, ao nascer essa criança, a minha dúvida é ao nascer essa criança da mãe diabética, o que que acontece? Uhum. A gente tem que fazer o controle de destro no bebê. O ideal é que se faça. Isso também gera muita confusão, porque não é uma coisa muito agradável, né, para o bebê que acabou de nascer. Mas o ideal é que se faça ali nas primeiras 48 horas, 72 horas. Estando esses controles normais, não deveria aumentar o tempo de internação por causa disso, não. Estando esses controles alterados, que normalmente é hipoglicemia, quando vem alterado, o primeiro passo seria estimular a amamentação. Se por alguma razão a amamentação não for possível, aí utilizar a fórmula, mas não é o ideal. O ideal é que a gente estimule a amamentação, né? Porque o bebê ele nasce com uma reserva e o colostro, né? Não é o tema de hoje, mas é extremamente saudável e também ajuda a regular a glicemia melhor do que qualquer fórmula. Mas na impossibilidade por qualquer razão da amamentação, um bebê que fica com hipoglicemia aí precisa ter fórmula, né? É importante a gente saber também que o bebê ele pode perder até 10% do peso ao nascer. E aí o bebê de mãe diabética pode perder mais peso, né? Por conta dessa questão da hipoglicemia e do hiperinsulinismo do bebê. Então, é muito importante a gente atentar para alguns sinais, né? Que é os sinais de hipoglicemia na gente. Então, se o bebê está muito hipotônico, se ele não está reativo, é importante estimular esse bebê para amamentar e fazer um controle de destro. Acho que seria isso. Só Não mais sei se alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Quer dizer que odiou a roda, que gostou? eu Até o não sei se pessoal que está assistindo no YouTube também, que essa gravação vai para o YouTube. Se vocês quiserem comentar, se tem alguma também. dificuldade, né? Se já teve alguma dificuldade no plantão, colocar alguma dúvida. Assim que der também a gente vai responder os comentários de vocês. Mas é isso, Isso. pode aproveitar esse espaço para Aproveitem o espaço. desabafar, falar. Quer contar algum caso? Muito Aline. obrigada, Aline. Obrigada. Agradecendo que são sempre boas, sempre algo que ela aprende. Que bom. Que bom. A gente aprende juntas, na verdade, né? Eu falo que E é bom quem que a gente tire esse tempo também, né, para discutir, é muito bom. eu acho E que aí, não pode uma das falar. questões da diabetes, Joy, é a aceitação da gestante com o diagnóstico. Então, é importante a gente, ao falar, ter clareza, porque senão a paciente ela não confia no diagnóstico, né? Aí ela não faz o segmento, aí vira aí uma bola de neve.
E uma coisa que também é importante, que nem você comentou, eu já peguei vários casos também de que a gestante recebeu esse diagnóstico e o médico, às vezes, desde o pré-natal, às vezes no comecinho já fala, é cesárea, não tem jeito, não vou pensar em parto normal. Então, é importante também esse espaço de informação e dessa mulher poder pensar em procurar outros profissionais, outras opiniões, né? Não aceitar Sim. que já seja isso de fato, né? Sim. Se eventualmente você que estiver assistindo a gente no YouTube tiver com uma glicemia de jejum igual maior a 92, ou uma glicemia normal, mas um teste oral de tolerância à glicose com um valor alterado, que a glicemia de jejum é igual ou maior que 92, na primeira hora 180 e na segunda 153. Se alguém te disse que você tem pré-diabetes ou que você não tem diabetes, esse diagnóstico está errado. Então, procure outro profissional, porque você tem diabetes gestacional. E a gente precisa prevenir essas complicações. A Lana está contando aqui A alguma Lili coisa. também. A última gestante que eu atendi deu 93 e o médico falou que não era. É complicado. Agora você já sabe, já manda esse vídeo se acontecer Pode de novo. mandar. E, Pode Alana, mandar sim. é muito importante vocês falarem sobre a aceitação do diagnóstico. No início eu fiquei muito assustada, e esse que é o comum mesmo, ficar assustada, ficar com medo, achar que tem alguma coisa ruim, que vai acontecer alguma coisa ruim, né? E ficou Sim. muito triste, e hoje compreende a importância desse assunto. Ou também, E são coisas básicas também, né, de início, para. né, uma coisa que às vezes acompanha a maternidade, já vem do pré-natal, se culpar, né? Às vezes a mulher, a gestante que descobre ali, ela se culpa. Eu tive mais de uma gestante assim, mas uma gestante em específico me veio ela agora, que era uma atleta, ela era nutricionista e ela era uma atleta de alta performance. Então, até onde ela me contava, ela tinha uma preocupação muito grande com a questão alimentar e a questão da prática de exercício. E ela teve diabetes. E ela não se conformava. Ela falava: como assim, Camila? Eu tô com diabetes gestacional, mas eu fiz tudo o que eu podia. Porque também tem a parte metabólica que não depende da mulher. É claro que uma alimentação boa ajuda a prevenir. E nessa gestante em específico, ajudou ela a não ter nenhuma complicação. Mas a gente não consegue impedir o efeito desses hormônios no corpo da mulher. Então, volto a dizer, se você que está me ouvindo tem um diagnóstico de diabetes gestacional, assim como se acontecer qualquer intercorrência aí na sua gestação, não se culpe, porque tem coisas que não dependem do seu comportamento. Então, procurem fazer o acompanhamento para evitar as complicações, mas não se culpem, falar é fácil, né? Mas façam esse trabalho aí interno dentro de vocês, que já é um teste para a maternidade. Que muitas E até coisas não. complementando, Camila, hoje mesmo a gente postou um vídeo sobre isso que o Braulio fala da importância também da doula, já desde o pré-natal. Inclusive, a gente tem aqui bastante doulas, né? Porque, por exemplo, comer um doce às vezes está relacionado muito com uma questão emocional, de uma carência, de uma Sim, tristeza. E aí esse apoio emocional é tão importante, né? Da mulher já mas sentir essa coisa da confiança. Eu lembro que já chegou gestante que falava assim, olha, eu tô firme, tô conseguindo, eu sei o quanto que é importante para essa gestação eu não ficar comendo aquele tanto de doce, mas também não é fácil, né? Então vem essa coisa da culpa, vem essa coisa das emoções da gestante que já é comum. Inclusive, você sabe bem, né, Camila, que você está gestante. para quem não me conhece, eu estou gestante, então eu estou vivendo esse lado também. É Então eu emoção a mil, né? sim. Então, você sabe como que é essa oscilação. E o quanto que é importante também ter esse apoio emocional já durante a gestação também, né? É, Principalmente no caso de uma gestante que tem esse diagnóstico. sim. E tentando, né, relacionar aí.
a emoção com a parte nutricional, Joyce, é o que você falou. O alimento, ele tem ali, eu falo que o alimento ele tem três aspectos, né? Ele tem o aspecto nutritivo do alimento, mas ele também tem o aspecto emocional do alimento e também tem o aspecto social do alimento. Então, você vai num evento, às vezes tem alimentos ali não tão nutritivos, né? Mas que você acaba comendo ali pelo aspecto social. Então, você não pode olhar para o alimento só sobre um aspecto. Então, claro, às vezes até o fato da gestante estar comendo muito doce ou estar com uma vontade de determinado alimento pode mostrar uma carência nutricional. E a gente tem que olhar para isso. Mas algumas vezes é algo emocional, né? Que ela relaciona ali o doce com algum bom momento que ela teve. Então, um exemplo, né? A gente fala ali do aspecto nutricional. Muitas crianças relacionam McDonald's com o momento que ela teve em família, ou saindo para viajar, ou indo passear. Então, ela quer comer o McDonald's, mas por conta de todo esse contexto, né? Estou dando exemplos do McDonald's, mas aí pode ser infinitos exemplos, né? Então, existe esse aspecto, e eu acho que nesse contexto, a presença da doula é primordial. Assim, primeira coisa que eu fiz quando eu descobri que eu estava grávida foi pensar quem seria a minha doula, porque eu acho que um bom acompanhamento emocional torna uma gestação mais leve, torna uma gestação mais saudável, e quando não é possível, né, que quase 100% dos casos as situações não saem como a gente planejou, mas a presença da doula eu acho que ajuda a preparar a gestante para entender que existem coisas inerentes ao processo gestacional, né, que existem riscos inerentes à gestação. Então, eu acho que quem faz esse trabalho magnífico é a doula. Então, vocês, doulas, são essenciais. Sim, acho que mais alguém perguntou alguma coisa, Joy. Alana, dando tudo certo, acompanhamento do pré-natal, mas o controle da glicose, é possível passar pelo parto e nascimento de forma tranquila? É possível parto normal, nascimento do bebê saudável? Com certeza. Não é possível, com um bom acompanhamento nesse contexto que você falou, eu diria que está aí quase que garantido que isso ocorra. O parto normal, assim como diversas situações, ele é incentivado, né, por todas as questões que a gente já sabe, e com certeza você está super correta. E não necessariamente o bebê vai ter hipoglicemia, né? A gente precisa ter um olhar mais cuidadoso com isso, mas já tive inúmeras mulheres gestantes aí com diabetes gestacional que eu acompanhei. Eu diria a grande maioria que não houve nenhuma complicação, mas porque o diagnóstico foi feito precocemente e o tratamento ali foi feito de maneira assídua, digamos assim. Alguém quer falar alguma coisa? Joy? Aline, acho que ela ligou o áudio sem querer. Oh, Ah, Deus. Oi, acho que foi. De qualquer forma, ela escreveu assim: gratidão pelo reconhecimento. ai, Aline, imagina. Eu acho que o pré-natal, né, ainda ele é visto no Brasil como muito focado no médico, né? Mas a presença da doula, a presença da enfermeira obstetra, da parteira, né, Joyce? Eu acho que é essencial, assim. E vocês são parte aí que previne muitas mulheres de sofrer violência obstétrica. Às vezes a acesso a outros profissionais ela acaba tendo, né? E o trabalho de vocês é incrível, assim. Eu, quando eu no SUS, que chegava uma paciente com uma doula, nossa,
meu olho brilhava, porque a paciente chegava com tanta informação, assim, é demais. A Lana comentou aqui, é, cadê? Que o ideal. Ah, uma coisa que aconselho é buscar uma equipe que você saiba que acompanha partes normais de alto risco ou pesquisar as taxas de cesariana do grupo que faz parte. Essencial. Eu falo, né? A gente só nasce uma vez, né? Então a gente tem que procurar alguém em quem a gente possa confiar, de acordo com as nossas possibilidades, né? Às vezes a gente gostaria de ter um tipo de acompanhamento e por qualquer razão a gente não tem acesso, mas informação, de segurança a gente tem no Instagram da Joyce, no Instagram da Casa Obstare, no meu Instagram. Falo aqui também do Instagram do Braulio Zorzella. Então, se por alguma aventura, se por algum motivo você não tem acesso a ter uma equipe, a informação te salva. Então, tenha informação. Isso é essencial aí para você que está me ouvindo. Busque informação e conte com a gente para essa informação segura e baseada em evidência científica. É isso aí. Inclusive, a gente vai deixar na descrição também do vídeo, né, os contatos, o Instagram, essa coisa, essas informações. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode procurar a gente pelas redes sociais. Pode. E acho que é isso. Vocês estão muito quietinhas hoje. Mas pelo Será que eu menos fico... estão de ouvidos atentos, né? Oi? Tinha um professor meu na faculdade que falava assim, quando ninguém tem dúvida, ou a aula foi assim muito excepcional, ou ninguém prestou atenção e não entendeu nada. Então, se vocês não tiverem entendido o que eu falei, pode perguntar. Se eu fui clara, eu fico feliz, porque é um tema que dá assim margem para muitas dúvidas, né? Mas Mas acho que a acho gente que pode encerrar, então, tá todo mundo quietinho. E é isso, gente. Obrigada por mais uma roda. E aí, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo, amanhã a gente já vai estar liberando ele no YouTube. E ou se sim, quiser rever também, ver os vídeos anteriores das outras rodas, tá por lá. E na terça que vem a gente está de novo com mais uma roda. Eu não estou lembrando agora qual é o tema. Ai, meu Deus. Mas com certeza tem roda. tem E é roda. isso. É. Obrigada a todos. Obrigada, Camila, mais uma vez. Até se vocês Obrigada. quiserem que a Camila fale novamente algum tema, pode comentar aí também que a gente marca mais uma roda. Se não tiver Exatamente. parto, né, Camila? Quase teve parto hoje. É, eu estou à disposição. Joyce, agradeço pelo convite. Além de atender gestantes, eu acho que por ser médica, por ser profissional da saúde, eu tenho um compromisso de levar informação segura. Então, se você que estiver me assistindo tiver dúvida, pode procurar o meu Instagram, que eu estou à disposição para tirar as dúvidas aí que aparecerem. O Instagram da Casa Obstare, né? O Instagram de todos nós aqui, que a gente sana essas dúvidas, porque sanar essas dúvidas significa saúde, né? Significa diminuir complicações e significa mudar a forma de nascer, né? Que é o nosso objetivo. Então, acho que é isso. Uma boa noite para vocês. Obrigada aí a todos que assistiram. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.